Olá a todos, nosso trabalho é sobre colapso mundial da pesca, efeitos da sobrepesca. Nosso trabalho é composto por Ana Beatriz, Ellen, Gabriele, Karine, Samira e Sara. Primeiramente, a gente sabe que a pesca é uma forma de alimento muito antiga, utilizada por muitas populações há muito tempo. Então, através de pinturas rupestres e demais instrumentos que a arqueologia conseguiu recuperar, foi percebido que a pesca humana antiga está associada a mudanças graduais na população de peixes. E percebendo isso, a população mundial viu-se a necessidade de regulamentar, ou pelo menos identificar, coletar dados. E para isso foi fundado, em 1945, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO. Através desse gráfico, é possível observar que a população de peixes coletados aumentou com o decorrer dos anos, além de com o decorrer que a população também aumentava. Então, foi percebido também que a sobrepesca afetava demais a população dos peixes. Então, o que é a sobrepesca? A sobrepesca é a extração excessiva de animais aquáticos, de forma que impede a reposição de indivíduos nas suas populações. E esse impacto está intrinsecamente relacionado à sua capacidade de reagir a essas pressões de pesca, que também envolve a sua história de vida. Por exemplo, espécies que vivem por muito tempo e demoram para gerar descendentes ou que geram poucos descendentes, elas vão ser mais impactadas do que aquelas que têm uma maturidade mais rápida e geram muitos descendentes. Então, como a Ellen falou, a pesca, ela se iniciou há muito tempo atrás, é uma coisa que já é bem marcada na nossa história. Só que a gente teve pescas em grandes escalas que foram grandes marcos na história, como é o caso da caça das baleias em 1800, que elas eram caçadas porque elas produziam óleos que eles utilizavam para lamparinas. Isso gerou um declínio muito grande na espécie e teve uma escassez de baleias nos Estados Unidos nessa época. Também a gente tem, em 1900, a pesca do bacalhau, das sardinhas da Califórnia, do aranque, que se gerou uma grande escassez e trouxe grandes colapsos para a pesca por causa do declínio dessas espécies, alterando ali as cadeias alimentares, a diversidade que se tem nos mares. Essa pesca desenfreada, ela gerou grandes colapsos e gera até hoje grandes colapsos, tanto ambientais quanto sociais. E a gente tem como um primeiro marco de colapso global que repercutiu muito a questão das anchovetas peruanas, que aconteceu em 1971 a 1972, que foi justificada por causa do evento do El Niño, que é o aquecimento anormal das águas do Pacífico, mas também que os pescadores na época falaram que haviam sido pescados apenas 12 milhões de toneladas, mas que, na verdade, haviam sido pescados 18 milhões de toneladas. Então, isso, na realidade, era um evento da sobrepesca e não um evento ambiental ali da questão do El Niño. Foi então que em 1989 registrou 90 milhões de toneladas de peixes que foram pescados. E na década de 90 registrou um declínio muito evidente na captura de peixe e uma redução de grande parte da fauna, que foi um sinal de que os ecossistemas já estavam mudando. Em 2003 foi feito um levantamento de que 90% dos peixes grandes oceânicos haviam sido pescados em relação à era pré-industrial. Então, o impacto da sobrepesca, né? Por vários anos não houve monitoramento da pesca, só pescava e era isso aí. Com isso, foi feita uma retirada em excesso, muitas das vezes de uma única espécie, essa espécie sendo peixe de topo de cadeia. Então, se você não tem o topo de cadeia, que muitas vezes é o predador, que está ali predando peixes menores, esse peixe menor ele vai sofrer um desequilíbrio e vai se reproduzir mais.
porque se ele não está sendo predado, ele vai se reproduzir mais. Isso acaba desencadeando um desequilíbrio na cadeia alimentar. E esses peixes que são pescados, a população declina tanto que ela não consegue se reproduzir como era mais e acaba ficando em desfalque. Os recifes de corais também são muito afetados pela sobrepesca, principalmente pela pesca de peixes herbívoros, que eles são responsáveis da manutenção dos corais, principalmente se alimentando de detritos, de algas que crescem nos corais. E como não tem mais esse peixe herbívoro ali fazendo essa limpeza, os corais ficam mais suscetíveis às mudanças climáticas. E outro ponto que afeta muito os corais que vêm da sobrepesca são os detritos dos barcos, que muitas vezes acontece derramamento de óleo desses barcos, lixos que não é feito monitoramento adequado. Muitas vezes a gente tem barcos ilegais e acabam prejudicando muito também. Então, como a Gabriele citou, a gente tem uma grande ameaça aos peixes de topo de cadeia. Um dos exemplos são as garoupas, que são muito valorizadas no mercado. Sua carne hoje gira em torno de 30 a 40 reais o quilo, então ela é bastante valorizada no mercado, mas ela também é muito valiosa para o ecossistema. Elas são predadoras de topo, então elas vão equilibrar ali a cadeia alimentar, mas elas também mantêm o equilíbrio do ecossistema porque elas são conhecidas como engenheiras do ecossistema. Através do seu modo de vida, com as suas escavações, elas geram casas para outras espécies, para que eles possam se refugiar de outros predadores, e também ela ajuda na questão da bioquímica ali dos oceanos, que esses buracos servem como limpadores, também para outras funções. Só que as garoupas elas são muito vulneráveis à pesca e elas sofrem muito como alvo da pescaria demersal, o que causa um declínio muito grande dessas espécies e, consequentemente, impacta de maneira muito forte o ecossistema, causando o declínio de outras espécies também. Um dos casos mais alarmantes que a gente tem de peixes de topo de cadeia são os tubarões. E segundo um artigo do Nathan, publicado em 2021 na Nature, de 1970 a 2018, os tubarões oceânicos diminuíram cerca de 71,1% de toda a sua diversidade, né, de todas as suas espécies, aumentando então o risco de extinção deles. Hoje é a linhagem de vertebrados que mais é ameaçada de extinção depois dos anfíbios. E isso se dá porque a sua carne é muito valorizada, tem um grande comércio das suas barbatanas, das placas de guelras e do óleo que é gerado ali pela extração do seu fígado. Eles acabam tendo esse declínio por causa do padrão de esgotamento em série. Por quê? Porque primeiro se pescava os tubarões maiores, depois foram os tubarões menores e agora estão nos pequenos. E isso gera consequências ecossistêmicas gigantescas. Como a Gabriele já mesmo disse, quando se acaba as espécies de topo ali da cadeia alimentar, as outras, os mesmos predadores, eles vão aumentar. E aí vai ocorrer uma mudança na cadeia alimentar, vai ocorrer um desequilíbrio muito grande, tornando mais simples. E isso é um grande problema que a gente tem ambiental por causa do colapso da pesca. Diante desses grandes impactos ambientais e também sociais que serão falados, os tipos de pesca causam diferentes impactos. Hoje, a caça submarina ela é responsável por um declínio muito grande de várias espécies no Mediterrâneo e ela reteve 43% mais biomassa de espécies-alvo do que em relação à pesca de linha, né, que é muito comum também. E hoje no Brasil, ela tem um grande impacto em populações de espécies endêmicas porque ela se tornou uma pescaria como um esporte. Então, ela é bastante difundida aqui no Brasil. E por causa disso, aconteceu um fato muito importante, que foi a extinção de escaros trispinosos, os labridais, lá no Rio de Janeiro. Então é bastante problemática também, ela causa um impacto muito grande ao ecossistema.
Outra pesca é a de arrasto, né? Ela é feita com rede e uma corrente na borda dessa rede que faz ela ir para o fundo, e ela é arrastada pelo fundo do mar ou do rio, que seja. Por ela não ser uma pesca seletiva, ela acaba causando capturas acessórias, que são, por exemplo, no mar, quando se pesca junto tartarugas marinhas, golfinhos, tubarões, entre outras, né? E esses animais muitas vezes não são devolvidos ao mar, acabam morrendo na rede e ficam ali, né? Então pode causar um grande impacto. E também, por ela ser arrastada no fundo do mar, ela pode mudar o substrato, mudar o fundo mesmo, afetando outros animais que não sejam só os peixes também. Bom, então as meninas falaram sobre os impactos ambientais, o que é muito ruim, mas também a sobrepesca tem efeitos socioeconômicos, né? E quais são esses impactos socioeconômicos? Primeiramente, a pesca ela é importante para a população humana, pois 15% da proteína animal que é consumida pelos seres humanos, pela população humana, é proveniente de pescado. A pesca também é um sustento para as famílias, né? Muitas famílias vivem da pesca artesanal, como a gente pode ver essa família feliz aí, alegre e sorridente, com os pescados do dia. Então, a pesca artesanal, ela é boa para a família, pois envolve tanto os pais, né, e os filhos também sobrevivem desse tipo de trabalho. Ao final do dia, né, do pescado e das vendas, eles dividem o dinheiro. E essa família, inclusive, tem um método chamado rachadinha, que é o método de divisão de dinheiro. E a pesca também é uma forma muito boa, né, recreativa, quando a gente se relaciona com a pesca esportiva, né, que pode ser praticada tanto por pessoas de condições boas, como também de condições ruins, quando a gente pode ver esse senhor aí numa lancha, obviamente tem condições melhores, ele está praticando pesca esportiva ao lado de sua esposa, e também o rapaz abaixo, que não tem nem o que vestir, ele também pratica pesca esportiva e está feliz com seu peixe pescado. E a pesca esportiva, apesar de ser feita de forma não é praticada de uma forma tão correta, ela tem que ser melhorada, mas é uma porta aí para uma melhor conscientização em relação à preservação do meio ambiente, principalmente o ambiente aquático. Bom, falando já em relação à economia, um comparativo entre os Estados Unidos e o Brasil, o setor de vendas pesqueiro está avaliado em 212 bilhões de dólares nos Estados Unidos e, de forma direta e indireta, 1,7 milhões de empregos são gerados nesse setor. No Brasil, o setor de pesca traz um lucro de cerca de 25 bilhões de reais. A indústria do pescado ganha, em média, 16 mil trabalhadores registrados no país. A gente lembra que esse número pode ser muito maior, pois, no caso, a gente está falando de trabalhadores registrados e tem muitos trabalhadores que não se registram, tá? E também tem a questão do emprego direto e indireto. Então, a gente pode perceber que tem muitos empregos que são indiretos e está relacionado à economia também, e que não está nesse número. Bom, falando de um contexto histórico, na cidade de Ericeira, em Portugal, em 1229, Dom Fernando, que era um mestre de Aves, com a sua autoridade, ele escreveu numa carta que constava o seguinte: a povoação constava principalmente de pescadores, e este, sem distinção de idade, era isento de encargos nos primeiros 4 anos em que se deste sua indústria. Ou seja, nos primeiros 4 anos que as pessoas trabalhassem com o pescado, elas eram isentas de pagar impostos, ou seja, uma grande influência da política incentivar os trabalhadores a trabalharem com pescado. Nessas imagens, a gente, se olhar a primeira figura de baixo, na data de 17 de 8 de 1931, a gente tem imagens de pescadores ali naquela região, e também em cima, se observarmos, temos famílias, tem crianças, mulheres, homens, todos trabalhando ali com a pesca. E o que traz para a gente essas informações? Que há muito tempo os governantes influenciam as famílias, né, as pessoas a trabalharem com a pesca. Porém, hoje em dia, com a sobrepesca, a cidade de Ericeira, essa cultura está acabando. Por quê? Os mais jovens observam os mais velhos pescando e não tendo sucesso na quantidade de peixe suficiente.
Então, eles observam que o salário não é bom, o rendimento não é legal. Então, a urbanização também, coisas atuais, acabaram influenciando os mais jovens a escolherem outros recursos de emprego. E isso acarreta numa destruição da cultura. Por quê? Esse povo, eles têm uma técnica de pesca que é característica deles. Então, como os mais novos não estão tendo interesse em manter essa tradição, eles não têm interesse em trabalhar com isso, essa cultura vai se perdendo. Apesar de sua modesta contribuição para o PIB, sabemos que a pesca artesanal é de extrema importância socioeconômica e cultural para as comunidades pescatórias, o que gera emprego tanto diretos quanto indiretos e contribui também para o setor turístico. Falando em termos quantitativos, a pesca nacional brasileira já contabilizava em 2003 uma redução em 50% quando se comparado ao período anterior, a 1986, e nos dias atuais essa quantidade de capturadas continua a decrescer. Os pescadores artesanais de uma comunidade em Santa Cruz citam que antigamente era necessário viajar em torno de 1 hora para encontrar um pesqueiro. Já nos dias atuais, levam-se em torno de 14 horas, chegando a 20 horas para achar um bom pesqueiro. E a comunidade concluiu também que foi com o desenvolvimento da pesca empresarial capitalista que promoveu essa diminuição do pescado, não sendo só na região em Santa Cruz, mas também em todas as regiões adjacentes. Um fato observado por Valentim concluiu que a sobrepesca resultou em desaparecimento de algumas espécies nos desembarques de pescadores, como cação, camarão de 7 barbas e pescado foguete. Um estudo feito no ano de 2003-2005 relata que a renda mensal do pescador profissional era equivalente a 4,9 salários mínimos, chegando ao patamar de 7. Bom, a depender da espécie pescada. Nos dias atuais, com a construção da usina, a renda mensal desses pescadores profissionais não ultrapassa um salário mínimo. Isso faz com que esses pescadores profissionais procurem outros tipos de renda para levar o sustento de suas famílias. Falando um pouco agora sobre a regulamentação no Brasil, a gente tem a lei número 11.959, de 29 de junho de 2009, que visa a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Agricultura e Pesca. Ela preza a garantia entre a exploração do recurso aquático e a conservação do meio ambiente marinho e fluvial. A lei ela cobre normas de desenvolvimento sustentável, sustentabilidade de recurso, fiscalização dos pescadores, das embarcações, por outros. Com os anos, essa lei foi sofrendo muitas modificações. Muitos órgãos, decretos que visavam fiscalizar e gerenciar a pesca no Brasil foi criado e também desfeito, vetado posteriormente. A maior mudança que a gente teve, que aconteceu recente, foi em 1980, com a crise da sobrepesca de determinadas espécies, pesca predatória de outra e destruição dos ecossistemas. Essa crise fez com que várias empresas na época fechassem, que desencadeou poucos anos depois, a produção se estagnou e decresceu. Na época, as embarcações industriais foram seguidas para atuar em águas mais rasas, disputando assim a oferta de pescado para os pescadores artesanais. Em 1989, foi criado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis, né, o IBAMA, que é um órgão que existe até hoje, e pouco tempo depois foi criado o Departamento de Pesca e Agricultura, o DPA, que foi extinto em 2003 para a criação do CEAP, que é a Secretaria Especial de Agricultura e Pesca da Presidência da República. Enfim, em 2015, no governo Dilma, foi extinto o Ministério de Pesca e Agricultura, o MPA, e foi criada a Secretaria de Agricultura e Pesca, o SAP. Ele era ministrado pelo Governo da Agricultura e Pecuária e Abastecimento e foi alocado para o Ministério do Desenvolvimento e Comércio Exterior. Dentro desse contexto de mudança de órgão governamental, eu trouxe a citação do artigo A Política Pesqueira no Brasil, de 2014, que fala o seguinte: assim, reconhecendo que a maior parte dos estoques pesqueiros das áreas costeiras está superexplotada e sem pôr os devidos esforços em reverter a situação,
que é fundamental para a reprodução de pesca artesanal, o governo decidiu incentivar a produção de pesca industrial oceânica, sob o suposto que nas águas profundas ainda não haveria margem para incrementar a produção. Isso nos leva a crer que o Estado brasileiro ele prima pelo investimento setorial da pesca industrial, mas em muitos estados do país, principalmente na região Nordeste, a pesca artesanal ainda é fortemente imbricada. Eu trouxe um exemplo de Pernambuco, que possui 20 mil pescadores artesanais com as suas atividades regularizadas, 4 mil com registros suspensos e quase 4 mil também com permissões canceladas, que contrapõe ao número de pescadores industriais, que totaliza cerca de 8 pescadores em todo o estado. Esses números, né, revelam a predominância significativa da pesca artesanal, não só em Pernambuco, como no Brasil inteiro. E a gente tem que evidenciar a importância socioeconômica dessa prática para as comunidades locais, né? A expressiva diferença entre o grande número de pescadores artesanais em comparação com os pescadores industriais ressalta só a necessidade de novas políticas específicas que valorizem a atividade pesqueira artesanal, né? E reconhece como pilar essencial para o desenvolvimento da região, de quem trabalha com isso, etc. Os principais problemas na fiscalização da pesca no Brasil, tem vários, mas eu trouxe 4 aqui, que é a má conduta dos pescadores, né, que não respeitam o período de defeso, a piracema, onde as atividades estão na sua maioria proibida ou controlada, a falta de certificação do pescado e da regulamentação do governo, né, onde talvez com uma mudança de política pública, como eu falei anteriormente, os problemas com a sobrepesca ou espécie em extinção seja resolvida. O monitoramento da pesca no Brasil, onde a gente tem dado de quase 11 anos atrás, então, durante 11 anos, a gente não se monitora a quantidade de desembarque, o tamanho dos estoques, o que está sendo pescado, e, por fim, a gestão pesqueira, né, que é conduzida de maneira colaborativa entre o governo, a sociedade civil e a organização não governamentais. Representa uma abordagem integrada, né, e participativa que busca garantir a sustentabilidade do recurso marinho, promovendo equilíbrio entre a necessidade econômica, ambiental, social, para gerações futuras e presentes. Assim como citado pela Samira, é de suma importância que haja novas regulamentações, novas leis, mais monitoramento e fiscalização, tanto pelo ponto de vista dos pequenos pescadores, como também do ponto de vista pela biodiversidade. As referências. Muito obrigada.